Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre as propriedades coligativas. Bom, para começarmos, primeiro eu vou explicar como é que ocorrem as propriedades coligativas. Bom, as propriedades coligativas são as propriedades que vão ser alteradas quando adicionarmos um soluto não volátil a uma substância ou solução. Essas propriedades não dependem da natureza do soluto e sim do número de partículas do soluto dissolvidas. As propriedades coligativas são classificadas em quatro. A primeira é a tonoscopia, a segunda é a ebuloscopia, a terceira é a crioscopia e a quarta é a osmose. E o Hugo agora vai começar falando sobre a tonoscopia. Olá, eu me chamo Hugo Rodrigues e vou falar sobre a tonoscopia. A tonoscopia é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de solvente ao ser adicionado um soluto não volátil a ele. Como nesse recipiente aqui, só tem o solvente puro, onde essas moléculas sobem facilmente para a vaporização. Mas adicionando o nosso soluto, quando nós adicionamos o soluto, a interação do soluto com as moléculas que estão aqui impedem que elas evaporem com tanta facilidade. Aí ela vai evaporar menos, fazendo a pressão do vapor diminuir. Ou seja, quanto mais o soluto, menor é a pressão de vapor. E agora vamos para o experimento. E agora o Tawan vai falar sobre a ebullioscopia. A ebullioscopia. Na ebullioscopia nós vamos dar a propriedade coligativas. A propriedade coligativas, a ebullioscopia está dentro desse termo, né? A gente vai falar os conceitos e os exemplos. O que é ebullioscopia? Primeiramente precisamos saber o que é um soluto e o que é o solvente. Soluto é a substância que pode ser dissolvida. Já o solvente é a substância onde o soluto será dissolvido para formar outra substância. A ebullioscopia é a propriedade coligativa correspondente ao número do ponto de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a ele um soluto que não evapora. Temos os exemplos aqui, o exemplo 1 e o exemplo 2. Logo aqui abaixo no outro slide dá para ver melhor. Mas antes disso, eu quero falar sobre essa equação que vai ser usada na ebullioscopia. Você está vendo as letrinhas e eu vou falar como é que ela é usada. A primeira letra que você está vendo, um símbolo e o TE, é a variação de temperatura de ebulição. Um K e um Ezinho é o constante ebullioscópico. Ebullioscopa, foi mal, desculpa. O W, ela é a molaridade nesse conceito, e o I, ele tem uma base muito importante, porque ele é a correção é o fator correção de Van 't Hoff. Você vai usar essa formulazinha para resolver a ebullioscopia. E é muito importante saber que quanto maior o soluto, maior vai ser a ação na ebulição. Então fique esperto a isso, porque você está vendo aqui no exemplo 1, que temos a água pura, ela com um soluto, o aquecimento dela, ela tem de 1 átomo. Já com soluto, em 100 graus Celsius. E aqui tá como um exemplo, e aqui tá como um exemplo 2 como um gráfico também. Dá para interpretar de várias formas a ebullioscopia. E agora vamos para o experimento. E agora o Lucas vai falar sobre a crioscopia.
A crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de fusão de um solvente quando se adiciona a ele um soluto não volátil. Para ficar mais fácil, eu vou exemplificar para vocês. Nesse exemplo, nós temos dois recipientes. No primeiro recipiente, a gente tem 500 ml de água pura e no segundo recipiente nós temos 500 ml de água mais 180 gramas de cloreto de sódio. Para quem não conhece, cloreto de sódio é o sal de cozinha. Se nós levarmos esses dois recipientes para o congelador, depois de um tempo, a gente vai perceber que o primeiro recipiente vai congelar mais rápido do que o segundo recipiente. Isso acontece porque o segundo recipiente vai ter seu ponto de fusão diminuído. Como assim? Por causa do soluto não volátil, que nesse caso é o sal de cozinha, vai acontecer uma diminuição no ponto de fusão. Podemos perceber que o ponto de fusão do primeiro recipiente é 0 graus, ou seja, o ponto de fusão da água. Já no segundo, com cloreto de sódio, esse ponto de fusão diminui, então passa a ser menos 22,89 graus Celsius. Trouxe essa imagem aqui para falar também sobre a crioscopia. Nós temos aqui a Antártida, um dos lugares mais frios do planeta. Lá as temperaturas podem chegar até menos 30 graus Celsius. E as pessoas se perguntavam o porquê de tão frio e a água continuar líquida. Então, os cientistas descobriram, por meio da crioscopia, que há sais nessa água, ou seja, ela não congela por justamente ter sais contido nela e o ponto de fusão dela ser muito baixo, diferente dos icebergs, né, que são formados de água pura. Então, o ponto de fusão deles é de 0 graus Celsius. E também, em alguns lugares, né, quando neva muito, as pessoas costumam jogar cloreto de sódio, né, na neve para descongelar mais rápido. E agora vamos para o experimento. E agora eu vou falar sobre a osmose. Bom, a osmose ocorre quando a passagem de solvente do meio menos concentrado passa para o mais concentrado. Podemos dar o exemplo aqui da carne. Se a gente colocar sal nela, ela vai ficar desidratada porque o sal, que é o meio mais concentrado, vai absorver a água, que é o meio menos concentrado. E agora vamos para o experimento.